pessoal, eu me chamo Antônio Gabriel, sou aluno da FATEC Pompeia, Sunji Nishimura, e vou apresentar mais um vídeo da série de vídeos onde nós abordamos sobre o tema do piloto automático e o controle de tráfego. Essa série de vídeos é um trabalho da disciplina de Laboratório de Posicionamento por Satélite, ministrada pelo professor Fernando, e no vídeo de hoje vou apresentar em quais etapas do ciclo de produção o piloto automático pode ser utilizado. E primeiramente eu vou estar aqui falando quais são as etapas do ciclo produtivo, de uma cultura. E resumidamente, as etapas do ciclo produtivo começam com o preparo de solo, a semeadura, os tratos culturais, a colheita e em algumas culturas ainda se utiliza a pós-colheita, que são operações feitas após a colheita. E eu vou estar explicando um pouquinho de cada uma agora. Começando pela primeira operação que se realiza nas lavouras, é o preparo de solo. E a função do preparo de solo é preparar o solo para a operação de semeadura, onde se costuma utilizar grades e arados nesse tipo de operação. O piloto automático pode ser utilizado nesta operação com o intuito de oferecer uma melhor eficiência e qualidade de operação, já que o operador evitará manobras e passadas desnecessárias. O uso do piloto automático é muito importante quando o produtor utiliza preparo de solo localizado, como por exemplo o preparo de solo localizado na cultura do amendoim, onde um implemento chamado Hip Strip, onde este implemento prepara o solo localizado, só há o revolvimento do solo na linha de plantio, onde após o uso deste implemento, a semeadora faz o plantio depositando as sementes exatamente onde o solo foi revolvido. Com isso, se os tratores utilizados no preparo de solo e na semeadura contarem com o piloto automático, o mapa de tráfego gerado pelo trator que fez o preparo de solo localizado pode ser utilizado no trator que realizará a semeadura, já que as linhas onde o preparo foi realizado e onde a semente será depositada será exatamente o mesmo local, as mesmas linhas onde foi preparado o solo será depositada a semente. A segunda etapa é a semeadura, o plantio. Na operação da semeadura, o uso do piloto automático é muito importante e fundamental, visto que quando se utiliza esta tecnologia na operação, se nota uma redução considerável dos erros de paralelismo, tendo assim um plantio uniforme, já que a cultura irá se desenvolver sem problemas, já que a semente será depositada no local correto, assim evitando sobreposições que causam competição entre as plantas e evita-se que fiquem falhas no plantio, que por sua vez pode se tornar espaços para as plantas daninhas, o que aumenta o custo de produção, como desperdício de semente no caso da sobreposição e aumento do uso de defensivos agrícolas, já que onde ficaram as falhas as plantas daninhas nascem. Com isso tem que entrar a operação de pulverização, para estar combatendo essas plantas daninhas. Por isso, o uso do piloto automático na operação de semeadura traz a economia no custo e aumento da produção, pois a semeadura será uniforme se comparado com a que não utiliza o piloto automático, além também de se evitar essas falhas onde nascem as plantas daninhas, então evitando o uso de defensivos agrícolas. Na operação dos tratos culturais, o uso do piloto automático tem ajudado a economizar insumos, visto que os erros de paralelismo são reduzidos significadamente, como por exemplo o uso dos mapas de aplicação de insumos, onde o mapa é inserido no monitor do piloto automático e a máquina irá percorrer o talhão sem sobrepor produto na área já aplicada. Outro exemplo que podemos citar
é o caso da adubação antecipada, onde o produtor decide aplicar o adubo antes do plantio. Portanto, é construído um mapa onde apresenta os dados de onde foi depositado o adubo, principalmente os menos móveis no solo. E na operação de plantio, este mapa é utilizado mantendo a mesma área de tráfego, proporcionando que a semente será depositada próximo ao adubo. E também podemos citar o caso da operação de pulverização, sendo que, se ocorrer sobreposição de produto na planta, pode causar fitotoxidez na planta, podendo até ocorrer a morte da planta, que recebeu muito produto. Por isso, é importante o uso do piloto automático neste ciclo cultural. Na cultura da cana-de-açúcar, a aplicação de insumos agrícolas com a cultura já estabelecida exige que o trator percorra entre os espaçamentos das ruas, e o piloto automático é fundamental para que essa operação ocorra com eficiência, sem pisoteamento da cultura. Os tratores e máquinas que realizam esta operação recebem o mapa com as linhas já definidas, para que não ocorra o pisoteamento da cultura. Na operação de colheita, o uso do piloto automático tem proporcionado que o operador se atente mais à operação e não fique tão preocupado com a orientação da máquina. Portanto, o operador pode ficar atento aos dados da máquina, como a porcentagem de umidade do grão colhido, se a máquina está colhendo perfeitamente ou precisa de alguns ajustes. A geração do mapa de produtividade é essencial para tomadas de decisões dentro da propriedade. Portanto, o uso do piloto automático na operação de colheita é muito importante para se obter uma operação com o melhor aproveitamento possível, além de se obter dados como o mapa de produtividade que serve para a tomada de decisões para a próxima safra. Na colheita da cana-de-açúcar, o uso do piloto automático é fundamental para que o trator transbordo e a colhedora não pisoteiem a soqueira da cana, visto que, uma vez danificado, a soqueira da cultura terá sua produção afetada, produzindo menos, gerando prejuízo aos produtores rurais e às usinas. Portanto, o uso do piloto automático na operação da colheita da cana mantém a máquina onde ela deve percorrer sem danificar a soqueira da cultura. E ainda apresenta as informações da colhedora e dados de produtividade, que auxiliam os produtores e gestores rurais a tomarem decisões para a próxima safra. Entrando um pouquinho no pós-colheita, em algumas culturas, como também o caso da cana-de-açúcar, se realizam operações de pós-colheita, como enleirar a palhada resultante do corte da cana e a produção de fenos com esta palha. Para estas operações, as máquinas recebem também os mapas de tráfego, para não danificarem as soqueiras, visto que na operação de enleiramento, pelo fato da quantidade de palha ser grande, a visibilidade da soqueira da cana-de-açúcar fica afetada. Sendo assim, os tratores utilizam o piloto automático para sua orientação e, como nos casos anteriores, também recebe os mapas com as linhas já prontas, ou seja, o caminho já definido. Como pode-se notar, a cultura da cana-de-açúcar utiliza os mapas com as linhas pré-definidas do preparo do solo ao pós-colheita, abrangendo todas as etapas do ciclo produtivo, assim obtendo-se o controle de tráfego das máquinas agrícolas em todas as etapas do ciclo produtivo. Pois o uso do piloto automático traz diversas vantagens, pois se exige uma maior precisão da operação, visto que os canaviais produzem por volta de 5 anos sem precisar plantar novamente, ou seja, as máquinas adentram na lavoura 5 vezes e o risco da soqueira da cana ser pisoteado é alto. E com as soqueiras danificadas, a cana-de-açúcar tem uma queda acentuada na produção. As áreas de tráfego são planejadas conforme explicado nos vídeos anteriores e são inseridas no monitor do piloto automático.
E esses mapas são utilizados desde o preparo do solo até a colheita, como no caso do preparo do solo, se obter uma qualidade de operação superior se comparado sem o uso do piloto automático. O plantio mantém o alinhamento perfeito da máquina para que o plantio ocorra o mais próximo possível do planejado. Em seguida, os tratos culturais, onde os tratores e máquinas recebem o mapa com as linhas definidas para que não ocorra o pisoteamento da cultura. Na operação do corte da cana, as colhedoras e os tratores utilizam os mapas para manterem sua área de tráfego entre as linhas da cultura, assim evitando danos à soqueira da cana-de-açúcar. E ainda, como já explicado anteriormente, algumas usinas e produtores rurais realizam a operação de enleirar a palha e fazem fardos de feno com esta palha, onde os tratores que realizam esta operação também recebem um mapa de tráfego, evitando sempre os danos à soqueira e gerando controle de máquina e gerando controle de tráfego dentro da lavoura, em todas as etapas do ciclo produtivo. No caso da utilização do piloto automático nas culturas de grãos, se dá ênfase ao alinhamento da máquina para que não haja sobreposição de produtos e evitar ao máximo os erros de paralelismo. Se obtém o preparo de solo localizado, pode-se realizar o preparo de solo localizado sem que haja necessidade de envolvimento de toda a palha do solo, e sim somente na linha onde será semeado a cultura. Diminui o tempo de manobra de cabeceira, pois em alguns casos as máquinas realizam a manobra sozinha. Se obtém qualidade de operação e se obtém dados e realiza o monitoramento da máquina e da produtividade, como no caso da operação da colheita, onde se gera os mapas de produtividade. Enfim, o uso do piloto automático varia de propriedade para propriedade e também varia conforme sua necessidade de uso. Portanto, cada piloto automático atende à necessidade de cada usuário, conforme é necessário, onde o intuito do piloto automático e o controle de tráfego é trazer, de certa forma, maior produtividade e economia de insumos, além de contribuir com a sustentabilidade, já que se evita sobreposição de produto, ou seja, se produz mais, gastando menos, gerando sustentabilidade. Este foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você se interessou pelo assunto, peço que se inscreva em nosso canal, pois estamos apresentando uma série de vídeos abordando sobre o assunto do piloto automático e controle de tráfego. Agradeço por terem assistido até aqui e até a próxima.